Listar as pessoas mais inteligentes do mundo não é fácil. Muitos homens e mulheres contribuíram com seus estudos e descobertas científicas, deixando legados importantes para a humanidade. Mas algumas pessoas se destacaram ao longo da história, e outras também são notáveis atualmente por suas mentes brilhantes. As personalidades mencionadas aqui não estão organizadas por ordem de maior inteligência, ou QI, porque isso é relativo. Albert Einstein é frequentemente lembrado como o homem mais brilhante do planeta. Ele nasceu na Alemanha e se destacou como matemático e físico, tornando-se um símbolo de genialidade. Einstein é famoso por ter criado a teoria da relatividade. Em 1921, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física e deixou um legado significativo para a humanidade. Leonardo da Vinci foi um dos homens mais talentosos que já existiram. Ele viveu no século XV durante a Renascença. Da Vinci era excepcionalmente inteligente e é considerado um gênio das artes, sendo responsável pela famosa pintura da Mona Lisa. No entanto, o italiano não se limitou apenas à pintura. Ele era conhecido como polímata, alguém com interesses e conhecimentos em diversas áreas. Além da pintura, ele se dedicava à escultura, arquitetura, matemática, anatomia, engenharia, física, geologia e astronomia. O inglês Isaac Newton foi um físico e matemático de enorme relevância para a ciência. Sua inteligência excepcional lhe permitiu descobertas importantes sobre o movimento e a gravidade terrestre, além da composição da luz. Newton atuou também na Casa da Moeda e ajudou a reerguer a economia inglesa no início do século XIX, recebendo honrarias da nobreza por suas contribuições. Um exemplo impressionante de genialidade no século XX é o físico, astrônomo e matemático Stephen Hawking. Apesar de enfrentar a esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que o afetou, o britânico deixou um grande legado para a ciência. Seus estudos estavam principalmente voltados para o cosmos, contribuindo com descobertas importantes sobre buracos negros. Ele tinha um QI, quociente de inteligência, avaliado em 160. Números acima de 120 já são considerados como uma inteligência excepcional. A cientista Marie Curie foi a primeira mulher a ser reconhecida por sua notável inteligência. Ela nasceu na Polônia e dedicou-se ao estudo dos elementos químicos, como o rádio e o polônio. Marie Curie teve um papel fundamental nas descobertas sobre radioatividade e em todas as invenções que surgiram a partir delas, como o raio-x e a radioterapia, por exemplo. Ela recebeu o Prêmio Nobel 2 vezes e também foi a primeira mulher a ocupar um cargo de professora na Universidade de Paris. William Shakespeare, autor de renomadas obras da literatura inglesa, é reconhecido por sua mente brilhante, com um QI estimado em cerca de 210. O escritor criou uma extensa coleção de sonetos, poemas e peças de teatro, sendo suas obras mais famosas Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo e Macbeth. O aclamado astrônomo Galileu Galilei foi uma das personalidades mais inteligentes da cultura ocidental. Ele viveu na Itália durante o século XVI, durante o período renascentista, e realizou estudos significativos sobre o movimento dos corpos celestes, incluindo satélites e planetas, aprofundando as pesquisas iniciadas por Copérnico. Hipátia, uma matemática e filósofa da Grécia Antiga, nasceu em Alexandria no século IV. Seu pai, Theon, também era um erudito. Apesar das limitadas oportunidades para as mulheres naquela época e local, Hipátia estudou e lecionou na renomada Academia de Alexandria. Sua determinação a tornou uma mulher notável, sendo reconhecida como a primeira matemática do mundo ocidental. Nicolau Copérnico é uma figura de extrema importância para o progresso da ciência, especialmente no estudo do universo.
O cientista polonês foi o responsável pela criação da teoria heliocêntrica, que propunha que o Sol estava no centro do sistema solar e a Terra girava ao seu redor. Antes disso, a crença predominante era no geocentrismo, que considerava a Terra como o centro do universo. Michelangelo, um renomado estudioso e artista do Renascimento, destacou-se como um dos maiores expoentes desse período. O italiano era versado em escultura, pintura e arquitetura. Entre suas obras de maior destaque estão Pietà, David e as pinturas na Capela Sistina.